eu quero falar para você que é alienado. É isso mesmo. E para você que não é alienado. E a minha pergunta é, você faz parte dos alienados ou dos que não são alienados? Dos que entendem e sabem o que está acontecendo? Eu estou falando da sua vida financeira, eu estou falando da sua liberdade, eu estou falando da sua família, eu estou falando do seu futuro. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai ter comida no Brasil e no mundo daqui a 1 mês ou 2 meses. Só que talvez você nem parou para pensar nisso, porque talvez você seja um alienado. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer, para que você saiba para onde vai, como é que vai ser sua vida daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, você tem a liberdade agora e o direito de deixar de ser um alienado. Então, esse é meu convite, vem comigo. Eu quero voltar na Primeira Guerra Mundial. Ei, alienado, fica. Eu quero voltar para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha, eu vou desenhar o nome dela aqui, a Alemanha nazista, comandada por Hitler, eles decidiram, vamos dominar o mundo. E a primeira coisa que eles fizeram foi invadir a Polônia. Uau! E atropelaram a Polônia. E foi fácil. E aí depois eles foram, se eu não me engano, para a Noruega. E foi fácil. Depois eles invadiram e dominaram a Dinamarca. E depois eles invadiram a França, se eu não me engano. E foi fácil. Por quê? Porque Hitler, da Alemanha nazista, se achava no direito de conquistar países. Por quê? Porque eu quero, eu tenho força, eu tenho exército e eu vou dominar. E aí o alienado me pergunta, como assim? O que isso tem a ver com a minha vida? Fica, continua. E eu vou deixar isso aqui de lado. E aí vou trazer agora o que está acontecendo, que começa a entrar no teu dinheiro, se você vai ter combustível daqui a 2 meses. Se vai ter comida na sua casa daqui a 6 meses. Então, agora eu começo com Rússia. Rússia, uma pseudo-comunista, que na verdade está muito mais para uma ditadura hoje, que tem um cara chamado Putin, que é o presidente. A Rússia tem uma história de imperialismo. É comunista, é bonzinho, mas atacando todo mundo. Atacou todo mundo na Europa já ao longo da história. E a Rússia se sentiu no direito de tomar por assalto a Ucrânia. Pela segunda vez, né? E invadiu a Ucrânia. Por quê? Porque eu posso. Eu tenho força, eu tenho exército, a Ucrânia não tem tanto exército, não tem tanto força. Eu vou invadir. Para quê? Para ser o dono da Ucrânia, das terras da Ucrânia, da população da Ucrânia, e implantar a minha ditadura que eu faço na Rússia e fazer lá. Por quê? Porque eu quero. Porque eu me sinto direito. Isso é a mesma coisa que o Brasil dizer assim. O Brasil, com o nosso presidente, Brasil, que ninguém sabe se é comunista, socialista, se é uma ditadura, vou botar uma dita fácil. E aí o Brasil, com o nosso presidente, não vou botar nome de ninguém, diz assim, olha, eu vou invadir a Argentina. A Argentina? A Argentina tem prata, a Argentina produz muito trigo, a Argentina tem terra. Mas por que você vai invadir a Argentina, presidente do Brasil? Porque eu quero aquela terra, eu quero aquela riqueza, e eu vou invadir. Mas vão morrer pessoas, não importa, eu vou invadir. É a mesma coisa. A Rússia, nessa invasão, ela já matou dos seus cidadãos, ou mutilou 1.200.000 cidadãos. 1.200.000 mortos ou mutilados nessa guerra, tentando conquistar a Ucrânia. São 4 anos de guerra. Ai, Paulo, o que é que isso tem a ver comigo? Meu combustível, se vai ter comida na minha casa? Fica, que você vai ser promovido hoje. Então vamos lá. Então agora vamos para esse momento e nós vamos chegar. Tem um paizinho chamado Irã, antiga Pérsia, ok? E lá tinha, né? Um ditador, um tirano, vou botar tirano, um ditador. E esse cara, tão malvado ele é, que autorizou legalmente, as leis do Irã permitiam que o marido espancasse a esposa, só não pode matar e quebrar ossos, mas o resto, o homem no Irã pode, ok? E dia 27 passado, um jovem atleta de wrestling foi enforcado, sabe por quê? Porque ele estava nas passeata pacífica no Irã. Aí você pensa, Paulo, matou um rapaz enforcado porque estava passeata? Não.
foi esse rapaz, o campeão nacional de wrestling, mais em torno de 35 mil jovens foram assassinados. Eles nas passeatas e eles foram metralhados de todas as maneiras. Metralhados, tá na passeata? Metralha, aleatoriamente. Aonde isso, Paulo? No Irã. No Irã. Isso é real e é atual. E tem pessoas que defendem o Irã. Paulo, mas o que isso tem a ver conosco? Deixa eu te dizer. Sabe aquela Rússia que ajuda, tenta invadir a Ucrânia? Sabe a Rússia? É a maior parceira do Irã. Os drones que atacam a Ucrânia são fabricados no Irã. E esse mesmo Irã é parceiro também da China. Um ex-país comunista que hoje só é uma ditadura. Uma ditadura de mercado. E, Paulo, o que a China faz? Eu vou falar depois. Paulo, o que mais tem nesse jogo? Aqui nesse jogo tem Cuba. Cuba é uma ilha na América Central, que também é uma ditadura, onde o povo morre de fome. Paulo, ele morria de fome? Não, sempre foi miserável. Mas tinha um combustível da Rússia que vinha para Cuba e mantinha esse povo funcionando, porque eles vendiam barato, abaixo do preço do mercado, e como ainda vendia esse combustível para alimentar. Paulo, por quê? Porque também é uma tirania, uma ditadura. O que mais, Paulo? Eu vou voltar no passado. A Rússia, a história diz, não sou eu, que 40 milhões de pessoas foram mortas no comunismo, na ditadura russa. 40 milhões na Revolução Comunista. A história diz que em torno de 70 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo chinês, Mao Tse-tung, de fome e mortos por perseguição política. Caraca, e aqui também o comunismo. Paulo, e o cenário está montado? Não. Tem outro parceiro, que é Coreia do Norte. Também outro país, outro país comunista. É o país mais fechado do mundo. Paulo, o que esses países têm em comum? Bomba atômica, e tentou ter bomba atômica. Paulo, e esse é o eixo do mal. Paulo, qual é o desejo desses países todos aqui? Destruir o teu mundo ocidental, dominar sobre o mundo ocidental, o cristão. Todos eles, o comunismo odeia o cristão, o islamismo radical odeia o cristão, o ateísmo de Cuba, comunismo, odeia o cristão, e todos eles querem matar o cristão. E todos eles são amigos. O presidente da Rússia, que está lá, mantendo-se por ditadura e corrupção, era muito amigo também do Ayatollah, que era há 37 anos. Esse, se eu não me engano, da Rússia, está há 27 anos no poder. Esse que morto pelos Estados Unidos, estava há 37 anos no poder, dizendo que tinha eleição, ok? Da China, se eu não me engano, está há 16 anos no poder, 12 anos no poder. Coreia do Norte está há 30 anos no poder. Cuba está há 60 anos no poder. Tiranos que estão no poder não pelo povo, mas pelos seus interesses, suas causas e suas doutrinas. A minha pergunta é, será que você não entendeu o que está acontecendo? Que esse eixo quer dominar o mundo, oprimir quem pensa diferente deles? Será que você não entendeu que o comunismo odeia de fato o cristão? Odeia a nossa sociedade? Odeia a maneira que nós vivemos? E eles querem dominar? Você não entendeu que todos eles, Irã tem bomba atômica, Rússia tem bomba atômica, China tem bomba atômica, Coreia do Norte tem bomba atômica? A minha pergunta é, quem é que defende o Irã? Quem defende o Irã? Depois que ele matou 35 mil jovens há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, porque protestavam pacificamente. A Rússia matou 40 milhões de russos de fome, perseguidos em campos de concentração na Sibéria. Eles estão numa guerra de 4 anos tentando dominar um outro país,
um país democrático de direito, um país com uma língua diferente, uma cultura diferente, e eles tentando invadir e tomar tudo, como um pirata toma um outro navio. Uma Coreia do Norte que ameaça todo o tempo, o mundo inteiro, explodiu o mundo inteiro. O Irã, que ele atacou agora os irmãos, ele atacou Omã com bombas, atacou Dubai, ele atacou Iraque, ele atacou todo mundo que produz petróleo no Oriente Médio, porque ele quer perpetuar o poder dele. A minha pergunta é, qual é o teu lado? Se você era alienado e não sabia de tudo que eu te falei, se você não era um alienado, não sabia que a Rússia e o Putin fazem a mesma coisa que Hitler fez, invadindo, dominando países inteiros. Se você era um alienado, agora você não é. E você pode checar tudo que eu falei. Tudo que eu falei. Se tem uma vírgula de exagero. Então a minha pergunta é, de que lado você está? Porque o Putin é amigo do Khamenei, né, do Ayatollah que foi morto, que era amigo também do Xi Jinping, lá do presidente da China, que é amigo do presidente, do ditador da Coreia do Norte, que é amigo também do presidente de Cuba, do irmão de Fidel Castro. Será que você confia nos amigos dos ditadores, terroristas que têm bomba atômica ao redor do mundo? De que lado você quer o Brasil? Do lado da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Israel? Ou você quer ele do lado dos países que mataram, mutilaram sua própria população em milhões, em milhões? Então você deixa hoje de ser alienado. A partir de agora você vai tomar uma decisão de que lado você quer estar. E dependendo do lado que você quer estar, você vai entender sobre o futuro do Brasil. Paulo, o futuro do Brasil é... Porque se o Irã continuar atacando os navios que saem do Estreito de Hormuz, de onde passa 20% do petróleo, o petróleo no mundo inteiro, o combustível no mundo inteiro vai aumentar. Já se imagina que terá um colapso de combustível. Fábricas parando, indústrias parando, carros, trens parando. Porque esse Irã, para defender a sua posição, uma posição déspota, tirana e assassina, ele faz qualquer coisa. Inclusive, matar 35 mil jovens que protestavam pacificamente. Algo que todos esses são craques em fazer. Matar sua população em detrimento da sua doutrina, do seu ideal. E se você é mulher e entende que o Irã, nesse grupo, aprovou uma lei que os homens podem espancar suas esposas, só não podem matá-las e quebrar os ossos. Se você apoia esse time que pensa assim, eu me pergunto, quem é você? Então vamos ao resumo do que acontece hoje, que ameaça o seu bolso, a sua vida, se vai ter combustível, se vai ter comida na nossa casa daqui a 4, 6 meses, ok? Então nós temos o Irã, que é aquele país ditatorial do Ayatollah, que agora o último era o Khamenei, onde está tendo uma guerra severa, sendo atacado pelos Estados Unidos e por Israel, ok? Então esse Irã, pobrezinho está sendo atacado, será que é pobrezinho? Será que não deveríamos deixar a população dele resolver os problemas? A população fez um protesto pacífico, e sabe o que aconteceu com a população desarmada? 32 a 35 mil vidas foram mortas, é isso mesmo. Aqueles jovens pacíficos nas ruas morreram em pelo menos 32 mil assassinados pelo governo tirano, genocida do Irã. É isso mesmo. Paulo, resumindo, lembra que o Irã também autorizou uma lei para que as mulheres possam ser espancadas pelos seus maridos, só não podem quebrar os braços, quebrar os ossos ou matá-las? Irã, Paulo, ele é ruim, é cruel? Você vai dizer, o mesmo Irã, que como um país não pode ser terrorista, ele montou e armou 2 grupos terroristas, 3 na verdade, mas vou falar de 2. Um é o Hezbollah. Esse grupo terrorista no Líbano mata pessoas de forma cruel, patrocinado pelo Irã, bancado pelo Irã. Paulo, tem outro? Tem. O Hamas. O Hamas é um grupo também terrorista na faixa de Gaza. Foi aquele grupo que invadiu Israel e matou 1.800 pessoas. Aquele grupo que abriu mulheres vivas, grávidas, e tiraram seus filhos vivos dentro da barriga dessas mulheres.
que só numa escola mais 60 crianças foram decapitadas. O Irã está por trás disso. Então, aqui tinha, né? Um imperador. Paulo, por que imperador? Porque esse cara aqui, vamos ver a similaridade, se eu não me engano, 37 anos imperando sobre esse país, matando quem ia contra ele, impondo leis cruéis, ok? Esse aqui. Só que esse aqui, esse tirano imperador, é amigo do tirano imperador da Rússia, que também é um tirano imperador. Por que imperador? Porque, se eu não me engano, ele está maior do que 20 anos no governo da Rússia, se dizendo democrático, fazendo eleições, que não é verdade. Paulo, a Rússia também é genocida? Sim. Estima-se a história, e não sou eu, que mais de 40 milhões de pessoas foram mortas pelo regime comunista na Revolução Comunista da Rússia, em 1918, se eu não me engano. Então tem essa pessoa que é muito amiga dessa. Mas não só amiga dessa, mas amigo também da China. Uma China, esse país que nós admiramos tanto, mas é uma ditadura imperdoável quem vai contra ela. Morte e cadeia é o que resta. E na China comunista, na Revolução Cultural Chinesa, estima-se que morreram não 40 milhões como na Rússia, mas 70 milhões de pessoas mortas de fome e por opressão do governo. E esse imperador também, porque ele não sai do governo, e não é democrático, obviamente, é amigo do Ayatollah, que é amigo do Putin. Mas não para aí. Aí tem um quarto amigo, que é Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. E nesse não se sabe quantos milhões de pessoas morreram de fome, morrem todos os dias, né? Também é tirano, é ditador, assassino e ameaça o mundo inteiro com bombas atômicas. Opa, falei de bomba atômica. Sabe o que esses 4 países têm em comum? Esse aqui, ele tem bomba atômica. Vamos falar de BA, bomba atômica. Tem, e ameaça o mundo inteiro. A China tem bomba atômica. A Rússia tem bomba atômica. E o Irã, sabemos nós que tem bomba atômica, ou quase tem bomba atômica. E esses fazem guerra por onde passam. Esses buscam confusão por onde passam. Mas tem um quinto personagem, sabe qual é? Cuba. A Cuba, que o imperador da família Castro está lá há mais de 60 anos, imperando e não sai. Uau! Então agora eu tenho 5 países, 5 países dos quais 4 têm bomba atômica. Irã talvez esteja no processo de fabricação. 4, lembra da Rússia, invadiu a Ucrânia, tentando conquistar a Ucrânia. Esse é. E eu tenho 2 perguntas para você. Como é que mulheres apoiam o Irã, quando o Irã tem grupos terroristas bancados por ele? Como é que mulheres apoiam o Irã, quando o Irã autoriza o espancamento de mulheres, porque elas são coisas para muitos das tribos, das etnias internas? Como que alguém autoriza, que valida isso? Mas ok, mulheres, pensem. Mas o fato é que esse contexto é apocalíptico. E você precisa saber de que lado você vai estar. E quem do lado que você está define quem você é. Você viu que o mundo está sob uma ameaça como há muito tempo não está. Você viu que o petróleo está comprometido, com ele o custo do alimento, da roupa, de tudo está comprometido. E as crises estão aí, guerras e rumores de guerras estão aí. E a crise de fato pode vir. Alguns podem sucumbir à crise se ela vier, outros não. Como assim, Paulo? Aqueles fortalecidos, aqueles que sabem fazer dinheiro, aqueles que sabem prosperar, seja como funcionário, como patrão, empreendedor, esses vão dar sempre bem. Mas vai ter uma categoria de pessoas despreparada para prosperar. Paulo, o que quer dizer? Quando uma pessoa não ganha dinheiro, não é porque ela trabalha pouco necessariamente, é porque ela não tem crenças, é porque ela não tem método, é porque ela não tem conceitos de riqueza, conceitos de crescimento. E eu quero te ajudar. Eu quero toda quarta-feira fazer lives ao vivo com você e entregar para você de forma extraordinária um conteúdo de reprogramação de crenças, com método, com conceitos e ferramentas de crescimento financeiro, de crescimento profissional. A pergunta é:
Você quer pegar esse material ou você quer ficar alienado também quanto, não apenas o que acontece no mundo, mas quanto as ferramentas que podem te fazer prosperar? Porque você vai ter de novo a escolha da alienação, de não saber se posicionar. Então eu te convido toda quarta-feira comigo, 18 horas, lives ao vivo, trazendo conteúdo poderoso aqui no YouTube, ok? Então temos um compromisso marcado, 18 horas no YouTube toda quarta-feira, começando nessa agora. Eu sou Paulo Vieira e a minha missão é despertar a prosperidade que existe em você.